Desde o começo da minha caminhada como mentora, uma das frases que eu mais escuto das minhas alunas é: Mayara, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu simplesmente não consigo começar. Ou então eu deixo tudo para a última hora, mesmo sabendo que isso vai me causar estresse depois. Se você também se sente assim, se você já se perguntou por que adia tantas coisas, eu quero te dizer uma coisa muito importante. A procrastinação, ela não é o problema, ela é um sintoma do problema. Por trás desse comportamento de adiar o que é importante, existem mecanismos que são muito mais profundos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal para receber conteúdos que vão transformar a sua rotina e te ajudar a viver com muito mais foco e tranquilidade. Agora, vamos ao vídeo de hoje. Muita gente acha que procrastinar é falta de força de vontade, que é preguiça, que é falta de foco. E eu entendo isso, porque durante muito tempo eu também pensava dessa forma. Mas ao estudar tanto sobre procrastinação, eu descobri que a procrastinação ela é uma resposta natural do nosso cérebro. Ela é uma tentativa de nos proteger de uma forma consciente ou inconsciente de algo que nós estamos querendo evitar. Do ponto de vista da neurociência, quando você pensa em começar uma tarefa que exige esforço, a primeira reação do seu cérebro é avaliar o nível de desconforto que aquilo vai gerar. Se a tarefa parece difícil, se envolve algum risco ou se pode te expor ao julgamento de outras pessoas, a sua amígdala cerebral vai entrar em ação. A amígdala é a parte do nosso cérebro que processa as emoções, como o medo e como a ansiedade. E ela funciona como um alarme interno. Então, sempre que ela percebe algum tipo de ameaça emocional, ela envia um sinal muito claro para o cérebro: fuja! O grande problema é que, na maioria das vezes, essa ameaça ela não é real. Ela é uma ameaça emocional. Porém, o nosso corpo responde como se fosse uma ameaça real. O nosso coração acelera, o pensamento fica embaralhado e, de repente, você se pegando o celular, abrindo as redes sociais, indo lavar a louça, indo fazer faxina ou fazendo qualquer coisa, menos aquilo que você precisa de fato fazer. E além disso, nesses momentos, o nosso córtex pré-frontal, que é a parte responsável pela tomada de decisões, pelo planejamento, ele acaba ficando em segundo plano. Ou seja, biologicamente, o seu cérebro ele está escolhendo o prazer imediato ao invés do benefício a longo prazo. E é exatamente por isso que muitas vezes você sente culpa depois de procrastinar. Porque você sabe que está adiando, você sabe que está se prejudicando, mas não consegue sair desse ciclo. E aqui entra um ponto muito importante que eu sempre trago nas conversas com as minhas alunas, é que a procrastinação é aquilo que só aparece na superfície. O que está por baixo disso pode ter várias raízes diferentes. Para algumas pessoas, a raiz da procrastinação é o medo do fracasso, o medo de começar algo e de não conseguir entregar um bom resultado. Outras pessoas vivem em um perfeccionismo paralisante, onde nada nunca parece estar bom o suficiente para ser iniciado. Tem também quem esteja emocionalmente exausto e o corpo, em um instinto de autopreservação, simplesmente bloqueia qualquer tentativa de começar uma nova tarefa. E tem também aqueles casos em que a pessoa está com uma rotina completamente desorganizada, sem clareza do que é prioridade, com uma lista de tarefas imensas e com aquele sentimento constante de estar sempre atrasado com tudo. Por isso que quando uma aluna fala para mim que procrastina demais, eu não entrego para ela uma solução genérica, porque antes da gente tentar resolver o comportamento procrastinador, nós precisamos olhar para a causa da procrastinação. A procrastinação ela é como um alerta no painel do carro. O problema não vai ser a luzinha acesa. O problema é o que está por trás daquela luz. E é isso que nós precisamos investigar. E quando eu trago esse olhar mais profundo sobre a procrastinação, não é apenas por tudo que a ciência já nos explica e pelo que nós falamos até aqui, mas porque eu acredito que Deus não nos chamou para uma vida de adiamentos. E a Bíblia é muito clara quando fala sobre diligência. Em Provérbios 13:4 está escrito que o preguiçoso deseja e nada consegue,
mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Não é sobre viver na correria, se sobrecarregando de tarefas, mas é sobre entender que a ação, a constância e a responsabilidade são caminhos que nos aproximam do propósito que Deus tem para nós. Mas se você sente que tem procrastinado e você quer começar a virar esse jogo, eu quero te deixar aqui algumas atitudes práticas para você começar a aplicar ainda hoje. E essas atitudes, elas podem te ajudar a sair desse ciclo de procrastinação. A primeira delas é quebrar as tarefas grandes em partes menores. Muitas vezes o que te trava não é a tarefa em si, mas a sensação de que ela é grande demais, de que ela é difícil demais ou que ela vai levar muito tempo. Então escolha um pedaço pequeno para começar. Ao invés de pensar, preciso escrever um relatório, pense, eu vou abrir o computador e vou escrever o primeiro parágrafo do relatório. Ao invés de pensar, tenho que arrumar a casa toda, pense, eu vou organizar só a bancada da cozinha. Esses pequenos passos iniciais, por menores que eles pareçam, eles já reduzem muito a sua resistência em começar a atividade. A segunda prática é preparar o ambiente ao seu favor. O ambiente, ele influencia diretamente o nosso comportamento. Se o seu celular está por perto, por exemplo, as notificações elas vão chamar a sua atenção. Se a sua mesa de trabalho está cheia de coisas, o seu foco vai se dividir e você vai ficar procrastinando ao invés de fazer o que precisa ser feito. Por isso, antes de começar a atividade, pare um minuto e organize o seu espaço. Tire todas as distrações de perto e deixe tudo pronto para você só chegar e fazer. Esse pequeno preparo antes de começar a fazer a atividade envia uma mensagem para o seu cérebro de que agora é hora de agir. A terceira atitude é a técnica dos 15 minutos. Muitas vezes o mais difícil é o início, é o começo da atividade. Então combine com você mesmo. Eu só preciso fazer isso pelos próximos 15 minutos. Depois, se você quiser parar, ok, tudo bem. Mas o que geralmente acontece é que quando você começa, o seu corpo pega o ritmo, a sua mente entra no estado de fluxo e quando você vê o quanto avançou, você continua a fazer a atividade. E por último, mas de nenhuma forma menos importante, converse com Deus sobre isso. Como nós vimos ao longo desse vídeo, muitas vezes o que está travando o nosso agir são questões internas. Então ore, abra o seu coração, peça sabedoria, peça clareza. Deus se importa com os detalhes da nossa vida e Ele quer sim te ajudar a sair desse ciclo de procrastinação. E para finalizar, eu quero te deixar uma pergunta para refletir após assistir esse vídeo e sobre tudo isso que a gente falou hoje aqui. O que tem te feito adiar tanto aquilo que você sabe que precisa fazer? E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Se inscreva no canal, ative as notificações e me acompanhe nas redes sociais para mais conteúdos como esse.